Shalom Ubrahá. Nossa aula de hoje será apresentada pela nossa querida diretora. Shalom Ubrahá. Então hoje o Rabino vai dar uma aula incrível, como todas, mas ele vai falar sobre Trump, né, o acordo que Trump fez e a profecia de Sara. Qual que é a ligação que tem entre a profecia de Sara e a nossa atualidade com o acordo que Trump fez? Com vocês, meu querido esposo Hillel. Shalom Brahá, aqui, Shalom Brahá. E o nosso queridíssimo Abba Sheli. Eba, Shalom Ubrahá. Muito obrigado por participarem das nossas aulas. A nossa aula de hoje realmente é o Tanakh na atualidade. Tanakh na atualidade, nós estamos estudando agora para já nos conta sobre Abraham Avinu. Muito interessante que a Gemara em Masechet Megillah, a Gemara nos conta que nosso povo teve 48 profetas e 7 profetisas. Uma dessas 7 profetisas, e a primeira delas, na verdade, foi a nossa matriarca, a Sara. Ela foi profetisa. E da onde a gente sabe que ela foi uma profetisa? Então, a própria Torá nos conta que o pai dela, o Aran, ele teve 3 crianças. Teve o Lot, a Milcá e a Isca. Então, ele é Aran, Milcá, Avi Isca. Então se pergunta quem é essa Isca? A Isca, ela vai ser a Sara. O nosso patriarca Abraham, ele mudou o nome dela, ele falou: você é minha princesa. A palavra Sarai, que ele chamou ela de Sarai quer dizer minha princesa. Então o Aran chamou a filha dele de Isca porque, diz o Midrash, ele teve o Ruach HaKodesh de ter chamado a Sara de Isca, que Isca, uma linguagem de ver longe, é uma linguagem de profecia. Então, ele já se quando o pai e a mãe dão o nome para a criança, eles já sentem, tem uma inspiração divina de dar um nome que já vai dizer o que essa criança vai ser no futuro. E o Aran, na hora que ele deu o nome da Sara, ele chamou ela de Isca, quer dizer que no futuro ela seria uma profetisa. Ele teve a inspiração divina para falar isso. Abraham Avinu chamou ela de Sarai, minha princesa. E nosso povo, diz a Gemara em Megillah, nosso povo teve 48 profetas e 7 profetisas. Então a Sara foi a primeira das 7 profetisas. E a Gemara pergunta sobre uma história muito interessante, que o profeta Ovadiah, profeta Abadias, ele, numa época de perseguição, ele conseguiu esconder 100 profetas de Hashem, 50 em cada caverna, e salvou a vida deles. Trazia comida do palácio do rei para esses profetas. Então, como essa história chegou até nós? Não foi o profeta Avadiel que contou essa história sobre si próprio. Como essa história chegou até nós? Nossos sábios nos contam que o país de Israel, o Estado de Israel, o Reino de Israel, para ser mais exato, era o país das 10 tribos. Eles eram um país 100% idólatra, e quando eles faziam uma guerra, eles ganhavam. Eles sempre ganhavam as guerras. Enquanto que o país da Judeia, Reino da Judeia, era um país judeu religioso, todo mundo judeu ortodoxo, e eles faziam a guerra e perdiam. O Shaul fez a guerra contra os filisteus e perdeu a guerra. Então, aí nossos sábios perguntaram como pode ser que o reino de Israel, os idólatras, eles fazem guerras enormes e eles ganham, nunca perderam uma guerra, nunca morreu um soldado, a tal ponto a estatística de morte de soldados era 0 lá. Como pode ser um milagre surreal, sobrenatural tão grande, enquanto que o reino da Judeia eram pessoas que estudavam Torá, guardavam mitzvot, e eles perdiam as guerras. Então eles falaram o seguinte: no reino de Israel não haviam delatores,
as pessoas não falavam mal umas das outras. Então, o exemplo que eles trazem é que o profeta Ovadiah, o profeta Abadias, ele era um profeta, ele era alguém que se converteu ao judaísmo, ele era do Edom. E por isso ele não foi suspeito na hora que a Izebel, a rainha de Israel, ela tinha vindo do Líbano, se casou com Ahav, com o rei de Israel, trouxe os 40 sacerdotes da estátua dela. O profeta Elial, o profeta Elias, desafiou esses 400 sacerdotes, falou: vamos subir para o Monte Carmelo, eu vou fazer um sacrifício, vocês fazem um sacrifício, mas ninguém acende o fogo. Então, aonde desceu o fogo do céu, quer dizer que esse Deus existe. Então, chegando no Monte Carmelo, Elial, o profeta Elias, falou para eles: vocês podem fazer primeiro, quanto tempo vocês precisarem, mas tem que ser antes do pôr do sol. Eles ficaram lá o dia inteiro gritando, berrando e pulando e não aconteceu nada. Antes do sol se pôr, o profeta Elial, ele fez uma reza tão curta, mas tão curta. Ele falou: Anene Hashem Anene. Me responda, meu Deus, me responda. Quer dizer, me ajuda, me faz isso. De descer o fogo do céu e de não pensar que eu fiz algum trambique aqui, algum feitiço, alguma coisa assim. O fogo desceu do céu. O profeta Elijá, os sacerdotes do Baal tinham falado: olha, claro, depois o dia inteiro deve ter esquentado. O profeta Eliel falou para Elijá tacar água lá no Corban. Então, tacou água, quer dizer, todo mundo falou: está garantido agora, todo mundo ficou certificado de que aquilo não vai acender. Desceu um fogo do céu. O fogo queimou o Corban, a água, as pedras, tudo que tinha lá. Então, o povo ficou tão impressionado que pularam em cima desses 400 sacerdotes do Baal, falaram para eles: vocês enganaram a gente, agora vocês fizeram a gente fazer idolatria, vocês causaram nossa desgraça. Eles mataram os sacerdotes do Baal. A rainha, que ela tinha trazido do Líbano lá, os sacerdotes dela, ela falou: agora eu vou matar todos os sacerdotes de Hashem. O profeta Ovadiah, ele tinha se convertido do Edom, não foi suspeito que era alguma coisa muito grande, assim, ninguém nunca dá bola para um convertido, né? Não deram bola para ele. Ele, no mérito disso, ele escondeu 100 profetas de Hashem, 50 em cada caverna. Ele pegava comida do palácio do rei, numa época que, Deus me livre, estava faltando comida. Ele levava para 100 pessoas, então ele não tinha como fazer isso sozinho. Tinha que pedir favor para um, favor para outro. Nunca ninguém delatou ele. E a pessoa que delatasse ele podia receber honrarias da rainha, do rei. Nunca ninguém falou nada dele. Enquanto que no reino da Judeia, quando o rei Davi se escondia do Shaul, já iam dedurar, iam falar: olha, o Davi está aqui com a gente, e todo mundo queria ganhar pontos com o Shaul. E Israel não tinha isso. Então nossos sábios falaram: por causa que eles não falavam mal um do outro, eles não iam um delatar o outro, um não falava mal do outro, por isso eles sempre ganhavam as guerras. Mas o que a gente vê aqui é que lá já tinha 100 profetas. Como a Gemara fala, nosso povo teve 7 profetisas e 48 profetas. Aí eles dizem, nossos sábios, realmente tiveram muito mais do que 48 profetas. Mas os profetas e as profetisas, que a profecia deles não era só para a época deles, era também para o futuro, que não aconteceu ainda aquela profecia, eles entraram nessa lista. Uma dessas profetisas é a Sara, que a profecia dela ainda não aconteceu. Aí como pode ser, em primeiro lugar, qual é a profecia dela? Se ela é uma profetisa, qual é a profecia dela? O que ela profetizou? O profeta Daniel não entra na lista dos profetas porque ele não teve uma profecia específica. Ele revelou o sonho do Nabucodonosor e ele tem um bate-papo lá muito esotérico em volta dele. Mas não tinha uma profecia específica, então ele não entrou nessa lista. Agora a Sara entrou nessa lista, quer dizer, ela falou uma profecia. Então essa profecia dela
todo mundo imaginou quando será que vai acontecer uma coisa dessas. E agora chega o Mr. Donald Trump e ele faz a proposta dele. Qual é a proposta dele? O Estado de Israel queria anexar a Judeia, porque nós somos judeus. Sim. O Mr. Donald Trump, ele falou, não, quem é judeu são os árabes. A Judeia é o país dos árabes. Quem é judeu são eles, né? A gente é o que? Não sei. Onde está o túmulo dos nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob, na Judeia, o túmulo das nossas matriarcas, Rachel, que está em Beit Lehem, Sarah, que está no Merat HaMachpelah, Rivka, Leá, no Merat HaMachpelah. Lá são as nossas raízes, lá nós somos judeus por causa da Judeia. Mr. Trump resolveu que a Judeia é um país árabe. É dos árabes. Quem é judeu são os árabes, não somos nós. Então, qual é o que está por trás disso? Onde a profecia de Sara agora ela vai se encontrar com a proposta de Trump, a tal ponto que ele ameaçou em público que se Israel anexasse a Judeia, se os judeus anexassem a Judeia, se a Judeia se tornasse um país nosso, ele iria cortar toda a ajuda americana para Israel e a gente teria que fugir de lá, porque sem esse armamento americano, nós não conseguimos sobreviver entre os nossos inimigos. Então, o que acontece? Todo o assunto da profecia de Sara começa assim, que quando Deus se revela para Abraão, a história de Abraão é uma história muito, muito linda. O pai dele, não só que era um grande idólatra, o Terah, ele tinha uma loja de status, então quer dizer, ele tinha interesse, ele ganhava muito dinheiro com a idolatria. Então ele tinha interesse que tivesse quanto mais idólatras no mundo, que aí ele venderia mais e ganharia mais dinheiro. O Terah, ele era o maior interessado na idolatria que tinha naquela geração, que tinha no mundo na época dele. Abraão, o filho de Terah, nosso primeiro patriarca, no começo ele rezou para o sol, ele viu que o sol se pôs, depois ele rezou para a lua, ele vê que a lua desaparece, e ele vai testando, como hoje em dia a pessoa começa católico, depois vira evangélico, depois vira messiânico, depois chega no judaísmo. Sim. Então rezou para o sol, rezou para a estrela, rezou para cá, rezou para lá, viu que nada deu certo, lá, tudo está limitado. O sol se pôs, a lua desapareceu, quer dizer, tudo tem um limite. Até que ele descobriu Deus, que Deus ele é infinito, ele não tem limites. Então, Deus se revelou para ele, e ele teve uma conversa uma coisa muito interessante. Ele falou, Anochi olech arirei, eu não tenho filhos. Mesmo que naquela época era permitido se casar com algumas esposas, porque as mulheres elas não davam conta do trabalho na casa, a mulher implorava para o marido para ele se casar com mais uma mulher, para elas dividirem o trabalho entre elas. Uma fazia comida, a outra lavava roupa. Então 4 mulheres, geralmente era o standard da época, 4 mulheres conseguiam dar conta de uma casa. Então, geralmente uma mulher ela pedia para o marido se casar com mais algumas mulheres para ficar menos trabalho para ela. No caso de Abraão, não aconteceu isso. Abraão ele se casou com a Sara, eles eram o casal exemplar. Abraão e Sara, só que eles não tinham filhos. E Abraão, ele tinha a pessoa de confiança dele, pessoa de extrema confiança, era o Eliezer. Eliezer, ele era de Damasco, na Síria. Eles eram os arameus, né, os cananitas. Então, Abraão ele falou para Hashem, eu estou indo sem filhos. O Ben Beiti Yoreshoti, o Damasco Eliezer. O filho da minha casa, que é a pessoa que ele é responsável por todos os assuntos, Ben Beiti, quer dizer, a pessoa que mora comigo, quer dizer, a minha pessoa de confiança, ele vai me herdar. Só que ele tem os limites dele. Ele é um cananeu, ele é um arameu, ele é o de Damasco. O que Abraão
estava dizendo para Hashem, não estavam discutindo assuntos financeiros. Assuntos financeiros não tinham relevância nesse caso. Abraham Avinu estava dizendo, quem vai ser o meu sucessor? Eu vou falecer. Quem vai me suceder? Quem vai ser o meu sucessor? O único candidato aqui, a pessoa que mora comigo, o Eliezer, que ele é de Damasco, ele tem os limites dele, que ele é um cananeu. Hashem, Deus, disse para ele, quem vai te suceder? O seu filho que vai sair da sua barriga, ele vai te suceder. Então, é uma linguagem que, aparentemente, é uma linguagem que tem que... Por que Deus tem que falar para ele, o filho que vai sair da sua barriga, ia sair da barriga da esposa? Então, Abraham Avinu provavelmente não prestou atenção nesse detalhe. E chegou uma hora que a Sara, ela já não aguentava mais. Como nós sabemos, a Parashá nos conta que Abraham ele desceu para o Egito. Abraham teve 10 testes. Um dos testes é que Deus falou para ele, você tem que sair da sua terra, da terra dos seus pais, para a terra que eu vou te mostrar. E eles foram para Harã, para Haran, e depois de Haran eles foram, Abraham com a Sara, com Lot, eles foram para a terra de Canaã. Chegaram na terra de Canaã, os cananeus estavam conquistando a terra. Naquela época não tinha guerras ainda. A primeira guerra que aconteceu foram os 4 reis contra os 5 reis, foi a primeira guerra da história. Naquela época não tinham guerras, porque do Adão e Eva até Abraão eram 10 gerações. De Abraão, do Adão e Eva até a Arca de Noé eram 10 gerações, mas já tinha o Abraham vindo. Do Adão e Eva até a Arca de Noé eram 10 gerações sem Abraham vindo, sem Abraão. Da Arca de Noé, do Noé, depois do dilúvio, até o Abraão são 10 gerações, mas já tinha Abraão vindo junto com o Noah em alguma etapa. Quer dizer, a diferença de idade era muito grande, mas em alguma etapa os dois conviveram na mesma geração. Abraão está procurando ainda a Deus. Então, aí é que está. O Noah, ele tinha um conhecimento divino 100%. Repassou para o filho dele, para o Shem repassou para o neto dele, para o Ever, bisneto. Eles tinham esse conhecimento divino, mas ficava no petit comité. Ficava no pequeno grupinho, na panelinha. Então, o que aconteceu? Abraão não tinha acesso. O Noah, ele tinha vamos fazer depois uma aula só sobre esse assunto, a diferença entre Noah e Abraão. Mas o que aconteceu na prática, que o nosso patriarca Abraão... Peraí, Abba, tem um Shlomo aqui que está chorando. Que ele já pediu várias agora aqui um abrahá, ele precisa de um abrahá. Shlomo, Atzlacha, Abriut, Panasá Beshefa, muito sucesso, Shlomo, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Muita saúde, Avram. Shlomo. Entre em contato com a gente, por favor. Vou deixar o número aqui do meu WhatsApp, que daí você entra em contato comigo, tá bom? E o nosso patriarca Abraão, ele chega na terra de Canaã, os cananeus estavam conquistando a terra. O que quer dizer estavam conquistando a terra? A primeira guerra que vai acontecer desde a Arca de Noé, desde que depois do dilúvio, eram 10 gerações até Abraão Avinu. Quer dizer, imagina, 10 gerações, não nasceu muita gente ainda. Então ainda não tinha uma guerra. A primeira guerra que vai acontecer é uma guerra, os 4 reis contra os 5 reis contra o rei de Sodoma e Gomorra. Então isso vai ser a primeira guerra da humanidade. Então, o que quer dizer que os cananeus estavam conquistando a terra? Aí a gente fala extorsão por meio de ameaças. Extorsão por meio de ameaças. Quer dizer, não chegava a ser uma guerra, ninguém deu uma flechada em ninguém, mas olha, se você não me vender essa terra por R$5, você vai levar uma flechada no meio da testa, entende? Não chegou a dar flechada, mas assim, extorsão por meio de ameaças. Então, o Abraão, ele era dos Bnei Shem, era dos filhos de Shem, e os filhos do Canaã, que eram Bnei Ham, eles estavam conquistando a terra.
Para ele isso foi um teste muito grande, que Deus falou para ele que saia da sua terra, da casa dos seus pais, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele chega lá, e agora voltar para a Síria, ele não tinha como voltar, que Hashem falou, saia da casa dos seus pais. Ele mudou com os pais dele para Aram, na Síria, para Haran. Então voltar para a Mesopotâmia, para Ur-Kasdim, de onde ele saiu, ele não tinha como voltar, porque Hashem falou para ele, saia da sua terra. O que sobrou, o mundo daquela época, era do Vale do Rio Indo até o Rio Nilo. Então, aquilo era o mundo. A Europa era a floresta amazônica. A Europa era a floresta amazônica, quer dizer, não tinham pessoas, eram 10 gerações. Então, toda a civilização era do Vale do Rio Indo até o Rio Nilo. Então, o que sobrou para ele foi descer para o Egito. Ele chega no Egito, tem todo aquele problema que na alfândega os egípcios perguntam sobre a Sara, se ela é sua esposa ou sua mulher, sua esposa ou sua irmã. E aí ele sabia, ele estava consciente de que naquele lugar, se tinha uma mulher muito bonita, eles assassinavam o marido porque eles não iam fazer adultério, Deus me livre, não iam dormir com uma mulher casada, Deus me livre. Então eles assassinavam o marido para a mulher ser solteira, entende? Ser viúva, para não ser uma mulher casada. Então ele falou, agora vão me aprontar, porque na alfândega deveriam perguntar se eu trouxe comida, se eu trouxe dinheiro. O que se pergunta numa alfândega? Como você vai sobreviver no país? Você trouxe dinheiro para comprar comida? Você já trouxe a sua comida nos seus camelos? Mas vão perguntar sobre a mulher, então já estavam de olho nela. Ele falou para ela, por favor, fala que você é minha irmã. A história terminou que levaram ela para o faraó e o faraó teve... Hashem fez milagres surreais. Na hora que o faraó tentou fazer alguma coisa com a Sara, Hashem mandou para ela anjos e ela falou para os anjos, olha, pega esse, pega aquele. Não era só o faraó que estava envolvido lá. O faraó viu milagres surreais. Ele falou, essa mulher é uma tzadeket. O faraó tinha uma filha, Agar, e ele falou para o Abraão, pediu para Abraão rezar por ele, porque Hashem fez um milagre. O faraó ficou com uma prisão de tudo, de ventre, prisão de tudo, quer dizer, não tinha como ir mais para o banheiro, ia estourar. Então o faraó falou para Abraão rezar por ele. Imagina, você tem que rezar por uma pessoa que 5 minutos atrás tentou violentar sua esposa, você tem que rezar por ele. Imagina a situação de Abraão, tem que rezar por alguém assim. Mas Abraão rezou por ele, Hashem curou o faraó. O faraó falou, olha, depois dessa, o Egito é o lugar mais depravado que tem no mundo. Eu quero que a minha filha seja escrava nessa família, que receba um bom exemplo, e não seja uma princesa aqui no Egito, e ela vai, não sei como se fala em português, ela vai se casar com todo mundo, né? Uhum. Então vai, tipo, se relacionar com todo mundo. Eu falo, quero que ela seja uma escrava nessa família, que ela tenha uma boa educação, que ela tenha um bom exemplo. E não que ela vai ficar aqui no Egito para Deus me livre. Agora a gente vai entrar nesse detalhe. Aí nessa ocasião, Agar entrou na família de Abraão. Ela se tornou a escrava da Sara. Então o faraó falou, olha, depois do que eu te fiz, eu tenho que te indenizar. Vou te dar minha filha como escrava. E naquela época, quando um país tinha uma coisa assim, dá um exemplo, a pessoa não tinha o que comer. Então ela podia morrer de fome, ou ela podia ir morar com uma família. Ela falava, olha, eu vou fazer todos os trabalhos da casa, só você deixa eu morar com você. É o conceito, não é o conceito do escravo português, que é como um animal que eles dão chicotadas. Sim. A gente, pela Torá, não pode maltratar nenhum animal. Não pode a gente não pode maltratar animal, quanto mais não pode maltratar uma pessoa. Então, o conceito dos escravos portugueses é um conceito errado. Lá era, Deus me livre, uma coisa contra a Torá. Mas o escravo da época, assim, a pessoa não tinha o que comer, ela ia morar com uma família.
ela se tornava a criada da família, na criada muda, a criada da família. Ela ia trabalhar como escrava para comer, ter um lar para morar mas e água para beber. Não maltratavam ela. Agora, a Agar era uma princesa, não faltava para ela nada disso, né? Mas o faraó falou, eu quero que ela tenha uma boa educação. Prefiro que ela seja escrava da Sara do que a princesa do Egito. A princesa do Egito ela vai terminar mal. Mas a escrava da Sara ela vai receber uma boa educação. Continuação. Então, peguem esse detalhe importante. Continuação da história. Abraão vindo volta para a terra de Canaã, o faraó deu para ele rebanhos e deu uma mega indenização pelo sofrimento que ele fez o Abraão passar. Abraão volta para a terra de Canaã com muitas riquezas, sai do Egito com muitas riquezas, e está escrito Masé Avot Siman Abanim. O que aconteceu com os nossos patriarcas é um sinal para os descendentes, para os filhos deles, que somos nós. Depois a gente também desceu para o Egito, saiu de lá com muitas riquezas. Abraão volta para a terra de Canaã. A Sara já está no desespero, que ela achava que ela não ia poder ter filhos. Então ela pediu para Abraão, ela falou, olha, eu vou te dar minha escrava, você faz um filho com ela, e sendo que a escrava é minha, e ela vai dar luz a um menino, então esse menino é tipo o meu filho, o filho da minha escrava. A escrava é minha, então ele é filho meu. Ela fez assim um acordo, e a Agar ficou muito feliz que a Sara chegou nesse acordo com o marido dela, com o Abraão, e a Agar engravidou de primeira. Na hora que ela engravidou, ela imaginou, olha só, a gente pensando que essa Sara é uma tzadeket, uma santa, uma mulher altamente elevada, e ela está aqui, quantos anos que ela mora com Abraão, ela não engravida? E eu de primeira. Então ela se sentiu, ela é a tzadeket, ela é a santa altamente elevada espiritualmente, e a Sara, aí ela começou já a, não sei como fala no português, podar a Sara, não sei como fala, começar a desprezar. Colocou as asinhas para fora. Colocou as asinhas para fora, começou a desprezar a Sara, tipo assim, eu sou a esposa, você é a escrava, tipo uma coisa assim. A Sara ficou muito magoada, e eu falei, então, você acha que você é esposa, eu sou escrava, então agora vamos ver quem é quem. Eu, como esposa, vou te dar os trabalhos que não te dei até hoje eu levei em conta que você é uma princesa, mas agora eu vou te dar trabalho que se dá. Agora quem vai limpar o que precisa ser limpo aí é você, entende? Tipo assim, vou te dar uns trabalhos que não te dei até agora para você se lembrar. Sim. Que te dei um desconto, tipo assim, não, até agora não pedi para você fazer muitas coisas, mas agora que você já se sente a dona do mundo, agora eu vou pedir para você fazer o que você deveria ter feito desde o começo. A Agar abortou e sofreu, não aguentou. Ela resolveu fugir de volta para o Egito. Ela fugiu de volta para o Egito. No meio do caminho se revelam anjos de Hashem, alguns anjos. Cada vez vem um anjo e fala uma frase para ela. Então o anjo fala para ela, olha, você vai voltar para sua dona, e você vai se afligir abaixo dela. Se deixa ela te maltratar, você vai ter um filho. Esse filho vai se chamar Ismael, porque Hashem ele ouviu o seu sofrimento, e ele vai ser um selvagem. Quer dizer que para ela era tipo, vai ser machão, entende? Vai ser um cara forte, né? Não vai ser delicado, vai ser um selvagem. A mão dele vai estar sobre todos, a mão de todos sobre ele, que isso é outra incógnita. E o Ismael se tornaria um grande povo. Um grande povo, quer dizer, ele, como o povo de Israel eram 12 tribos, então o Ismael também se tornou 12 tribos. Tá bom, ela voltou e engravidou e nasceu o Ismael. Se passaram 13 anos. Depois de 13 anos, e agora o que Hashem tinha dito para Abraão é que esse que vai sair da sua barriga, ele vai te suceder. Porque Hashem tinha falado a Yosef Me'echa,
Quer dizer, o que quer dizer vai sair da sua barriga? Tem que sair da barriga da mulher, certo? Abraão não tinha prestado atenção nesse detalhe. Então ele imaginou, ele não tinha filhos. Ele tinha falado para Hashem, para Deus, ele tinha falado, olha, o meu sucessor vai ser o Damasco Eliezer. Vai ser Eliezer que é de Damasco. E ele tem os limites dele, de cananeu, ele não vai conseguir ser o meu sucessor, de verdade. Então Hashem falou para ele, esse que vai sair da sua barriga, ele vai ser o seu sucessor. Na hora que nasceu Ismael, Ismael é o filho de Abraão. Então Abraão imaginou, esse vai ser o meu sucessor. Ele esqueceu o detalhe da barriga. Deus falou para ele, o que vai sair da sua barriga vai ser o seu sucessor. Ele não prestou atenção nisso. Mas ele viu, nasceu Ismael, então agora já não é mais o Eliezer, o sucessor de Abraão. Agora Abraão teve um filho dele próprio, mas não da barriga dele. Então, pera. Detalhe, Então Abraão, ele não prestou atenção nesse detalhe, ele imaginou, agora eu já tenho filho, então o Eliezer não vai ser o meu sucessor vai ser o Ismael, meu filho. Abraão estava feliz, o Ismael cresceu, e quando o Ismael fez 13 anos, Abraão ele fez um Brit Milá, ele recebeu o Mitzvah Hashem, Deus fez com ele um acordo, um pacto, ele tinha que fazer um Brit Milá, fazer a circuncisão, e ele conseguiu fazer para ele, para o Ismael, para todos os que viviam com ele. E chegou um anjo, 3 anjos na verdade, mas o anjo que vai falar isso é o anjo Michael. Abraão vindo num dia que vai ser na próxima parashá esse fato, um dia muito quente, aquele dia que ele fez o Brit Milá. Por que Hashem fez um dia muito quente? Não tinha que ser um dia muito quente. Deus fez um milagre que o dia ficou muito quente para que as pessoas não viessem atrapalhar Abraão, deixassem ele descansar um pouquinho. Ele estava no 3º dia depois que ele fez o Brit Milá, então o 3º dia é o pior dos 3, que é o cúmulo das dores, da fraqueza, e depois já começa a melhorar. Então, naquele 3º dia, vieram 3 anjos do céu. Vieram visitar ele. Ele estava sofrendo que não apareciam hóspedes, então Deus mandou para ele 3 anjos. Os anjos, diz o Zohar, na hora que entraram na dimensão do nosso mundo, fizeram para si próprios corpos materiais. Esses corpos materiais, eles fizeram corpos de pessoas usuais daquela época. Naquela época existiam árabes, quer dizer, os árabes não começam com Ismael. O Ismael vem da origem a 12 tribos. Essas 12 tribos depois se misturam com o Irã, com a Arábia Saudita, com aquela região do não Síria, não Líbano, não Jordânia, não Palestina, são os árabes do Oriente, tipo os muçulmanos do Oriente, tipo o Irã, que não são árabes, mas são muçulmanos, o Arábia Saudita, Kuwait, o Iraque, aquela região. Aí o que acontece? Os 3 anjos vieram em forma de 3 árabes. E na hora que eles apareceram, um desses 3 anjos, o anjo Michael, ele falou, ele fez um risco na parede, e ele falou, olha, quando o sol chegar nesse mesmo risco, daqui a um ano, eu vou estar aqui novamente, eu vou participar, a Sara vai ter tido um filho. Lamoed ashuvelecha ou lesara ben? Lesara estecha ben. A Sara, ela estava na tenda, aconteceu um milagre, ela ficou menstruada, com uma idade muito avançada. Abraão Avinu já tinha 99 anos nessa época. Então você imagina, aí ela falou, eu voltei a ser jovem. Essa ainda não é a profecia dela. Eu voltei a ser jovem, mas o meu marido continua velho, né? Não sei agora se ele vai conseguir. 13 anos atrás ele conseguiu fazer Ismael com a Agar, mas agora não sei se ele vai conseguir fazer alguma coisa. Então, agora a gente começa a entender o que quer dizer o seu filho que vai sair da sua barriga. Tinha uma história com o Hafetz Haim, que ele chega no médico com a esposa e ele fala para o médico, está doendo a nossa perna. Aí o médico pergunta, a perna de quem? Sua ou dela? Ele fala, nossa.
que era dela, mas o marido é a mulher, é uma pessoa só, então se está doendo para ela, está doendo para ele também. Então o que quer dizer da sua barriga? Quer dizer da Sara, que o marido e a mulher são uma pessoa só, e não da Agar. Mas o Abraão já tinha se programado que o Ismael é o sucessor dele. Agora o que vai acontecer? Agora nasceu Yitzhak. Alguma coisa agora Deus se revela para Abraão e fala para ele, olha, isso que vai acontecer, que antes do... Vou voltar a história um pouco para trás. Antes de Yitzhak nascer, que Deus falou para ele, a Sara vai ter um filho e que Yitzhak quer bechazer, quer dizer, esse filho ele vai ser a sua descendência. Abraão, ele pede para Hashem, ele fala, Lu Ismael chie lefanecha. Quem dera que Ismael, ele tivesse Erat Shamayim, ele viva na sua frente, quer dizer, viva de acordo com os seus padrões. Quer dizer que Abraão, ele queria que o Ismael fosse o sucessor dele. Ele já estava assim dentro desse... Ele falou, primeiro ele pensou que não ia ter filhos. Aí ele imaginou como pode ser que o Eliezer vai ser o sucessor dele. Depois nasceu o Ismael, ele já se planejou que o Ismael é o sucessor dele. Agora de repente Deus fala para ele que a descendência dele vai ser por meio do Yitzhak. Então ele, nessa hora ele pede para Hashem, ele pede para Deus que o Ismael esteja dentro dos padrões. Então Deus fala para ele, não tem como mudar, o Yitzhak vai ser a sua descendência, mas por causa que você está pedindo isso, eu estou ouvindo a sua reza em relação ao Ismael, então ele também vai ser um grande povo, mas não o povo que vai ser de você. Tipo, ele vai ser um grande povo também, e a mão dele vai estar sobre todos, e a mão de todos vai estar sobre ele. Depois, quando o Yitzhak vai ter o Yaakov e Esav, 2 gerações depois, e a brachá que o Yitzhak vai dar para o Esav é Becharbecha Techie, você vai viver pela espada. Aí do Esav, das tribos de Esav vieram os povos europeus, das tribos de Ismael vieram esses povos do Oriente Médio. Então o que quer dizer? Você vai viver pela espada que o Yitzhak abençoou o Esav. Quer dizer, os povos europeus, eles conquistaram o mundo, eles fizeram todas as guerras, a maioria das guerras que aconteceram no mundo foram os povos europeus que fizeram. E o Ismael, Yadou Bakol, Ve'ado Kol Bo, quer dizer, você vai estar com a mão sobre todos, mas todos vão estar com a mão sobre você. Quer dizer, a Arábia Saudita, eles têm petróleo, eles não têm mais nada. Então todo mundo depende deles, o Trump depende deles. Se a Arábia Saudita fecha a torneira, os Estados Unidos vai à falência. Então, a Europa depende da Arábia Saudita. Os Estados Unidos dependem da Arábia Saudita. Agora, eles dependem de todos porque eles não têm nada. Porque aquilo é um deserto, eles não têm uma escova de dente made in Saudi Arabia. Pobre do menino rico. Exatamente. Eles não têm uma pasta de dente feita lá. Então, assim, essa brachá que o Ismael recebeu, a gente falou para Abraão, olha, o Ismael também vai ser um grande povo, e na verdade se tornou depois, como o nosso povo tem 12 tribos, eles também ficaram 12 tribos. Só que para Abraão isso foi difícil, também porque o Abraão, nosso primeiro patriarca, ele é chesed, ele é bondade. O Ismael era a bondade do lado ruim. O Yitzhak era Gvorá, já era a severidade do lado bom. Então, para Abraão foi um contraste. Tipo, o Ismael puxou um pouco a Agar, e o Yitzhak puxou mais a Sara. Então, Abraão, ele estava meio que no desespero. Aí chegou uma hora, agora chega a profecia da Sara contra o projeto do Mr. Trump. Chegou uma hora que o Yitzhak já estava crescendo, e crescendo a criança, naquela época a gente vai ver a história do casamento do Yitzhak, que a Rivka,
ela tinha 3 aninhos, e ela buscava água do lago, buscava água para casa, da represa, e o Eliezer chegou lá com 10 camelos, e ela falou, vou dar água, ele pediu um copinho de água para ela falou, vou dar água para você e para os 10 camelos. E ela tinha 3 anos. Então as mulheres daquela época, 3.800 anos atrás, as pessoas eram maiores. Então Isaac com 3 anos também era maior. Então o Ismael já devia ter uns 14, 15, uma coisa assim. Eles saíram para passear no campo e o Ismael ficava fazendo tiro ao alvo, dando flechadas e dar fininhas no Isaac, uma fininha do lado de cá, uma fininha do lado de lá, e ele falava que ele só está brincando. Mas assim, o Ismael sabia que o Isaac vai ser o sucessor do pai dele. Tipo assim, a mamãe em casa deve ter comentado, né, que agora que a Sara teve o filho, agora a vida voltou ao normal. E a Sara chegou uma hora que ela não aguentou mais. Ela falou, o Ismael está fazendo idolatria, ele e a mãe dele. Está tentando, dando fininhas aí, quase que assassinando meu filho. Aí ela falou para Abraão, a Sara, agora vai ser a profecia da Sara. Ela falou, que lo irash ben amazot im beni im Yitzhak, que não vai herdar o filho dessa escrava com o meu filho, com o Yitzhak. Essa linguagem de herdar é uma linguagem assim de ser o sucessor. É tipo assim, o Abraão usou essa mesma linguagem quando falou para Deus sobre o Eliezer, que o Ben Beiti, Oreshuti, o filho da minha casa, ele vai me herdar. Quer dizer, o que quer dizer ele vai me herdar? Não está se tratando do lado financeiro. Está falando, ele vai ser o meu sucessor. Quer dizer, o que eu tenho aqui agora, quem vai dar continuidade vai ser ele. Então Hashem falou, não, vai ser esse que vai sair da sua barriga. Aí ele teve o Ismael, ele pensou que agora o Ismael vai dar continuidade. Ele não tinha prestado atenção no detalhe que era da barriga dele e não da barriga da outra. Até que a esposa dele, a Sara, teve um filho, e aí foi difícil para ele mudar de realidade, mas ele, claro que aceitou isso. E a Sara, ela falou, olha, o filho da escrava, ele não vai herdar junto com o meu filho, quer dizer, os dois não vão ser... coexistir juntos, tipo, onde um tá, o outro não tá. Exatamente, eles não vão ser o seu sucessor simultaneamente, eles não vão suceder a gente simultaneamente. Então, o Zohar nos conta que nesse mundo tem 70 povos, mesmo que são muitos países e muitas línguas, mas a raiz disso são 70 povos. Cada um desses 70 povos tem um anjo lá em cima responsável pelo povo. E esse anjo responsável pelas 12 tribos do Ismael, ele foi no tribunal divino e ele alegou, ele falou, o Ismael, ele fez o Brit Milá, então ele tem direito sobre a Terra Santa. Aí, o tribunal divino composto de anjos, de tzadikim, o que eles podem fazer? Não tem autoridade, não tem autonomia para determinar uma coisa dessas. Então, o próprio Deus se revela, esse anjo responsável pelo Ismael, ele pergunta, por que você fez um pacto com Abraão? Esse pacto foi feito por meio de um Brit Milá, de uma circuncisão. E esse pacto inclui que você tem que dar para ele a Terra Santa. E agora o Ismael também fez a circuncisão. Aí Deus falou para ele, para o anjo responsável, falou, mas a circuncisão que o Ismael fez foi superficial. Vazia. Só cortou a parte de cima, foi vazia. Uma coisa vazia, né? O Yitzhak foi feito, cortou a parte de cima, depois enrolou para trás, Milá ou Priá, que se chama em hebraico. E a de Ismael só cortou a palhinha. Então, Deus falou para ele, então não é a mesma coisa. Foi feito um pacto, uma ação no mundo da ação. E essa ação no mundo da ação vai determinar que ele vai receber a Terra Santa, mas a ação que ele fez não é o suficiente. Aí o anjo
diz o Zohar, o anjo ficou lá 400 anos insistindo, até que Deus falou para ele o seguinte. Então a frase que ele usava é que a pessoa que fez um Brit Milá não tem uma parte com o nome de Hashem. Estava falando sobre assuntos lá de cima. Então Deus falou para ele, sabe o que vocês têm aqui em cima? Zerou. Vocês vão receber a Terra Santa 400 anos quando ela estiver vazia, da mesma maneira que a circuncisão que Ismael fez é vazia. Então vocês vão receber a Terra Santa na época que ela estiver vazia. E aí entra o assunto do Ismael. Os árabes não fizeram muitas guerras. Quem fez guerras no mundo geralmente foram os europeus. Europeu, português, espanhol, os cristãos, os Bnei Esav, diz o Dono Yitzhak Abarbanel, os portugueses e os espanhóis são os descendentes do Esav. Eles foram para a Indonésia, foram para a China, os ingleses chegaram na Austrália e os holandeses chegaram na Indonésia e os árabes não, eles simplesmente se expandiram, estava tudo vazio. A Terra Santa estava vazia. Chegaram no norte da África, o deserto do Saara, tudo vazio. A expansão do Império Árabe não foi uma expansão, não tem lá as guerras para contar, assim, as grandes batalhas. Eles se expandiram, pegaram o espaço vazio, se expandiram no espaço vazio. Então a Terra Santa estava vazia. No tempo que ela estava vazia, então eles tinham a autonomia sobre ela, o direito sobre ela. Então eles fizeram uma mesquita no lugar do Beit HaMikdash. Tudo estava planejado. Esse anjo responsável pelo Ismael. Agora, quando a gente estuda a história das migrações das comunidades judaicas, como essas comunidades judaicas chegam até nós, você vê que tem judeus da Síria, tem judeus do Líbano, pula a nossa Terra Santa e judeus do Egito. Espera, cadê os judeus de Israel? Não tinha judeus em Israel. Por que não tinha judeus em Israel? Tinha, mas não eram judeus de lá. Tipo na Síria, tem os Halabim, judeus de Halab, judeus sírios com cara de sírio falando árabe. No Líbano tem os judeus de Beirut com cara de árabe falando árabe. No Egito tem os judeus egípcios com cara de árabe falando árabe. Esses judeus de Israel são judeus húngaros, que foram lá. O Alter Rebbe uma vez mandou judeus da Rússia para Hebron, fizeram um koilel. Comunidades europeias mantiveram koilelim lá, mas não tem judeus originais daquela terra. Tem judeus da Síria, judeus do Líbano, judeus do Egito. Nunca você vai encontrar uma sinagoga judeus da Palestina, porque não tinha nem árabes lá, não tinha nem muitos árabes também. O lugar estava seco, o lugar estava vazio, não tinha como sobreviver num lugar desses. Então aqueles judeus europeus que estavam em Jerusalém, em Hebron, eles recebiam ajuda dos países europeus. Mas não tinha como você ter uma vida normal no lugar daqueles. Então, 400 anos que o lugar estava vazio, os árabes estiveram lá. Então, esses 400 anos está acabando? Não, já passou. Só que, diz o Zohar, eles só têm direito sobre o lugar quando o lugar está vazio. Sim. E por causa disso, eles vão impedir a gente de voltar para lá. Porque eles estão interessados que o lugar continue vazio. Que é o que está acontecendo. Exatamente, ou seja, deram para eles o Gush Katif. Gush Katif, eu me lembro, eu comprava alface sem bichos de lá. Tinham indústrias enormes no Gush Katif. Deram tudo isso para os árabes da faixa de Gaza, eles destruíram tudo. Receberam de graça na autonomia, receberam todo aquele exório industrial, destruíram. Tipo assim, o lugar se tornou um deserto de novo. Ou seja, o que os judeus tinham construído naquela região, que deram para eles, a parte que deram para eles voltou a ser deserto. Então, onde eles estão é vazio. Então eles têm poder sobre a terra na hora que a terra está vazia. Então, diz o Zohar, eles vão impedir a gente de voltar para lá, porque eles querem que a terra continue vazia. Então, não tem como a gente viver junto com eles. Essa é a profecia da Sara. A Sara, ela profetizou que o meu filho
ele não vai ser, o meu filho não vai ser não vai herdar a terra junto com o filho da escrava. Ou seja, assim, não tem como os dois herdarem essa terra juntos. Então, isso que o Trump falou é como se fosse um marco. Tipo, olha, chegamos aqui, na profecia de Sara. E agora, daqui para frente, a situação é assim. Nós sabemos, a Sara profetizou, a profecia dela é para a nossa época. Certo. Que agora a gente está querendo voltar para a nossa terra. Ontem fui para o parque de esportes radicais, levei minha filha para patinar. Uma pessoa me perguntou sobre Mashiach, falou... Então eu falei assim, olha, Mashiach é uma pessoa muito legal. Ele vai ser o filho do rei Davi. Ele vai conversar com a Unesco para desapropriar a mesquita que está do lado do Kotel. Ele vai ter que tirar a mesquita de lá e trazer um Beit HaMikdash pronto do céu. Super fácil, né? Super. É fácil. Então, a pessoa falou, não, mas o outro lá vai voltar, adianta voltar, o outro não era filho não era descendente do rei Davi, vai voltar para quê? Se na época dele já não era, vai voltar para quê? Para não ser de novo? Não pode voltar aqui nunca foi. Então o Mashiach vai ter que construir o Beit HaMikdash. Vai ter que trazer o Beit HaMikdash. Dizem nossos sábios que o profeta Heskel, ele profetizou o Beit HaMikdash, profecia do templo sagrado de Jerusalém, o terceiro templo. Na profecia dele tem medidas surreais e tem medidas reais. Primeiro vai descer um Beit HaMikdash pronto naquele lugar onde tem aquela mesquita. Vai descer lá um Beit HaMikdash pronto do céu. Aquele Beit HaMikdash vai descer com aquelas medidas surreais. E onde tem as medidas reais, aquela parte a gente vai construir. Agora, assim, a prefeitura de Jerusalém tem autonomia para falar, olha que perigo, como pode ter pessoas lá na mesquita, de repente desce um Beit HaMikdash do céu. Então tem que desapropriar aquele lugar, certo? Olha o perigo, alguém pode morrer lá. A prefeitura de Jerusalém não tem essa autonomia. Por quê? Porque o mundo inteiro está na cola do Bibi, do governo de Israel. Deus me livre, não pode tirar os árabes de lá. Quer dizer, a terra tem que continuar vazia. Então, e esse Dukiom, a programação de dois estados, de convívio, do convívio, essa foi a profecia de Sara. A senhora falou, olha, isso não vai acontecer. Não tem como acontecer. Quer dizer, o meu filho, o Isaac, ele não vai herdar essa terra junto com o filho da escrava. Quer dizer, por quê? Não tem como acontecer uma coisa dessas. Isso é uma profecia. Qual o motivo que não pode acontecer? Quando você fala sobre profecia, a profecia não precisa de motivo. Quando o profeta ele profetiza alguma coisa, aí você não vai falar, por que Deus mandou o profeta profetizar tal coisa? Como começou a saída do Egito? Então a pessoa me perguntou sobre Mashiach. Então, como vai começar a Geulah? Como começou a Geulah no Egito? Deus falou para Moshe, dá uma cajadada no rio Nilus. Moshe falou, não posso dar uma cajadada nesse rio, porque esse rio me salvou a vida. Eu era um neném, minha mãe me colocou numa cestinha nesse rio. Então Deus falou para ele, não tem como fazer sem a cajadada. Mas vai ser um milagre surreal, desde a Uganda até o delta do Nilus, tudo lá vai virar sangue. Como pode ser? Não, desde o Cush que era tinha o Cush o Mitzrayim, né? Onde terminava o Egito, eu não sei se é pirâmides do Sudão, não sei onde fica esse lugar mesmo. Cush fica no norte, né? No sul do Egito. Desde o sul do Egito até o delta do Nilo, todo aquele rio vira sangue. O que vai fazer diferença essa cajadada? A chefe falou, tem que ter cajadada. Se não tem cajadada, a coisa não acontece. Pede para o seu irmão para ele dar a cajadada. Arão deu a cajadada, foi feita uma ação no mundo da ação. Todo aquele rio virou sangue, o Egito foi à falência. 7 dias o rio Nilo ficou sangue. Só um pouquinho, Abba. Sim. O Pedro está questionando aqui em duas e está havendo um pouco de debate aqui nos comentários. Nos comentários. Daí ele está perguntando, o Pedro Leão, 89, ele está perguntando, ele fala assim, qual a garantia que ele será o filho de Davi? Como que a gente vai reconhecer o Mashiach? Muito bom. O filho do rei Davi, do Salomão, do Rehavam. Tem que ser dos três. Como reconhecer essa parte que eu estou explicando agora? Então o povo de Israel estava no Egito.
e Deus falou para Moshe, dá a cajadada no rio Nilo. Moshe falou, não vou poder dar essa cajadada. Deus falou, então fala para o Arão, para ele dar cajadada, mas precisa de cajadada, porque tem que ter uma ação no mundo da ação para trazer a profecia, sincronizar entre o mundo de cima e o mundo de baixo, mesmo que essa ação não vale nada nesse caso. Arão deu a cajadada, o rio virou sangue. Nessa hora, noticiário internacional, toda, vamos dizer assim, se fosse nos padrões de hoje, o mundo parou, todos os noticiários, o filme para no meio, o desenho animado para no meio, o mundo inteiro falando sobre isso. Olha o que aconteceu. Os Estados Unidos, quer dizer, o Egito na época, era os Estados Unidos a superpotência mundial. O rio deles, que é a fonte da economia deles, é o principal da economia deles, o principal do Egito é o rio Nilo, aquilo virou sangue. Então, se fosse nos padrões de hoje, todos os programas da TV e do rádio iriam parar, iriam começar a falar sobre isso, iriam lá entrevistar Moshe Rabbeinu, o que está acontecendo. Chegou a hora da Geulah. Deus pediu para mim tirar o povo do Egito, conversei com o faraó, ele não quis. Então, Deus falou para fazer uma praga, fiz a praga, tá bom, passou uma semana, depois começa a segunda praga, ninguém sabia que ia ter uma segunda praga. Ninguém sabia. Então todo mundo falou, olha, grande crise que teve no Egito, e depois de uma semana terminou. Moshe Rabbeinu mais 3 semanas vai fazendo faraó, se você não deixa a gente sair do Egito. Já virou notícia, todo mundo na rua perguntando, qual que vai ser a próxima? Então, de repente, o rio Nilo ele se enche de rãs, sapos, não sei que a tzfardeia, não necessariamente é um tipo de sapo. Pode ser o próprio sapo, pode ser a rã, pode ser alguma terceira categoria, mas dentro dessa espécie, o Egito inteiro, de repente, sai lá bilhões de sapos do rio, entra dentro da roupa das pessoas e dentro das casas, dentro dos fornos, e o forno apaga, e que entrou lá não sei quantos centenas de sapos, e de novo, parou o noticiário do mundo inteiro, todos os jornais e televisão e rádio, todo mundo para, o desenho animado para no meio para falar, olha o que está acontecendo, uma coisa surreal. Uma semana de sapos. Todo mundo entrevistando o Moshe, o que está acontecendo? Ele fala, gente, faraó deixando a gente sair, aí chegou a hora da nossa redenção, é só deixar a gente sair, está tudo certo. Faraó não deixou eles saírem. Deus falou para Moisés, você vai pegar agora a terra do Egito, você vai jogar essa terra como alguém que está dando uma pedrada em alguém, como a cacetada no rio Nilo, que é um castigo que o rio recebeu por ter sido a idolatria do Egito. Agora você vai ter que dar uma pedrada, vai pegar essa terra do Egito, dar uma pedrada, e toda a terra do Egito vai virar piolho. Moshe falou, não vou poder fazer isso, porque quando eu salvei a vida de um judeu, eu tive que matar um soldado egípcio que estava tentando assassinar esse judeu para roubar a mulher dele. Escondi esse soldado, falei o nome de Deus, tirou a alma, o nome de Hashem de 72 letras, tirou a alma do corpo. E esse corpo morto, Moshe Rabbeinu enterrou na terra. Então, o Moshe falou, essa terra me salvou a vida, assim, me protegeu, não vou poder dar um castigo na terra. Então Deus falou, não tem como fazer sem a ação no mundo da ação para sincronizar entre o mundo de cima e o mundo de baixo. Pede para o seu irmão, para Arão, para ele dar a pedrada. O Arão pegou um pouco da terra do Egito e tacou. Toda a terra do Egito virou piolho. Então, nos padrões de hoje, agora os jornais parou o jogo do Palmeiras na metade para avisar que, olha, a gente, toda a terra virou piolho. Parou tudo, jornais, a televisão, desenho animado no meio, filme no meio, todo mundo avisando, gente, não se mexa, a defesa civil avisa, toda a terra virou piolho. Cuidado, não saia de casa, e dentro da sua casa, o que você vai ter que fazer para se proteger? Então você imagina, aí vão lá entrevistar Moshe Rabbeinu, a gente está no meio da nossa redenção, então vamos conversar, vocês deixam a gente sair? Não. Então, vamos ver. E assim foram 10 pragas. A gente não deu uma flechada lá. Não demos uma flechada, não ameaçamos ninguém.
Saíram de lá mulheres grávidas, crianças pequenas, com o marido ajudando, o marido segurando todos os nenês. Nós não fizemos guerra com ninguém. Deus abriu o mar para a gente e entrou todo o exército egípcio, superpotência mundial. Imagina Estados Unidos, Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, tudo junto. Entraram lá dentro do mar e o mar se fechou sobre eles. E a gente saiu, os maridos segurando as crianças pequenas, as mulheres segurando outras crianças e famílias com um monte de crianças pequenas que não tinha como ir dar uma flechada em alguém. A gente não teve como participar lutando pela nossa liberdade. Não tinha como fazer isso. Imagina quantas crianças uma mulher pode segurar na mão. Uma mulher grávida com crianças pequenas e o marido ajudando e ainda levando comida. Então a gente saiu de lá assim, quer dizer, e está escrito que a nossa Geulah... O Mashiach fazendo todo... Exatamente. Na frente fazendo todo o trabalho. Exatamente. Então, da mesma forma vai ser agora. Quer dizer, que Deus vai lutar por nós. Como nos dias da saída, da sua saída da terra do Egito, você vai ver as maravilhas. Quer dizer, maravilhas até em relação aos milagres do Egito. Quer dizer, você imagina? É milagre em relação ao milagre. Então, a gente não vai precisar fazer nada. De verdade. Não é o exército de Israel, não é o Bibi, não é... Da mesma maneira que a gente saiu do Egito, famílias segurando crianças pequenas e todo aquele exército superpotência mundial atrás de nós, a gente não tinha como fazer nada. Nada. E tudo aquilo desapareceu aos nossos olhos. E até hoje, né? O que é o Egito hoje? O Egito já nunca mais voltou a ser o que era. Depois o Sanherib veio, pegou aquele povo, levou para o fim do mundo e eles eram... Não vou entrar em detalhes agora porque não é uma aula sobre esse assunto, mas eles tinham rios sagrados, vacas sagradas. Hoje a gente vê que na Índia também tem isso, quer dizer, pode ser que... Então, assim, as pessoas às vezes ficam chateadas, que nem dá pra gente entender, né? Depois da sua explicação, que, por exemplo, hoje as pessoas ficam chateadas com os Estados Unidos. Tipo, ele que manda lá, o Bibi só faz o que ele manda. O Bibi precisa da Arábia Saudita. Imagina assim, a nossa instituição tem um carro. E o carro precisa de gasolina. Não adianta ter o carro se não tem gasolina. Então, a Arábia Saudita faz o Bibi, faz os Estados Unidos parar. Se a Arábia Saudita fecha a torneira, quer dizer, os árabes hoje mandam no mundo. Porque o mundo, você consegue chegar... Porque está em cima dessa profecia lá de Sara. Então a Sara falou, olha, isso não tem como acontecer de a gente e eles conviver juntos, recebermos a herança divina, a Terra Santa, sermos os sucessores de Abraão juntos. Isso não vai acontecer. Então, o que o Trump está propondo hoje, ele fala que fofos, vocês são judeus, né? Que fofos. Onde fica a Judeia? A Judeia é a Cisjordânia, onde tem a cidade de Betlehem, túmulo da nossa matriarca Rachel, onde tem a cidade de Hebron, que é o túmulo dos nossos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacob, nossas matriarcas, Sarah, Rivka, Leá, estão no Marata Machpelah. Nós somos judeus porque nós somos da Judeia. E o Trump fala, não. A Judeia não é de vocês. A Judeia não é de vocês, a Judeia é dos árabes. Quer dizer, vocês... Quem quer dizer, é o que manda é o petróleo ainda, né? Ela está tomando o, decisão em cima disso. A Europa e os Estados Unidos estão na mão deles. Estão na mão deles. Quer dizer, tipo, eles determinam para os europeus, para os americanos, o que os europeus e os americanos vão poder falar. Simples assim. Então, imagina assim, se a prefeitura de Jerusalém falasse para a Unesco que olha esse patrimônio tombado que está em cima do Kotel, que é o lugar onde vai ter o Beit HaMikdash, por motivos de segurança, que vai descer aí um Beit HaMikdash do céu, alguém pode morrer embaixo disso. Por motivos de segurança, a prefeitura de Jerusalém vai tirar de lá a mesquita. O mundo inteiro, todos os países cristãos vão subir nas paredes. Aí você fala, pera, por que os países cristãos têm que subir nas paredes? Porque vai faltar petróleo e não tem como chegar no trabalho se você não tem gasolina. Sim. Então eles falaram, vocês vão fazer alguma mínima mudança. A Judeia, que é o país dos judeus, vai se tornar parte do Estado de Israel. Essa mínima mudança, hoje quem nasce lá,
nasceu na Judeia é judeu, né? Quem nasce lá é um árabe. Tá, e o senhor falou que esses 400 anos já passou. Passou, mas aí o Zohar acrescenta que depois disso eles vão impedir a gente de voltar para lá, porque na hora que a terra não estiver mais vazia, eles não têm mais direito lá em cima. Acabou o direito. Então o direito deles é só enquanto a terra está vazia. Então diz o Zohar que eles vão impedir a gente de voltar, e por causa disso, retroativamente o Ismael foi chamado de Ismael, que a gente vai passar por um sofrimento tão grande com eles, que aí nós vamos rezar e Deus vai ouvir a nossa reza. Então, esse sofrimento que não chegou ainda. Que a gente está agora nesse beco sem saída. Quer dizer, a gente está nisso que não tem como viver junto com eles. Não vou entrar em detalhes. E a gente vê que aquela própria construção daquela cúpula lá é uma coisa que não faz sentido, porque assim, eles têm Meca. Eles têm tudo. O negócio deles é quadrado, nem é redondo. Quer dizer, assim, ali a gente vê que é só Torá, porque eles falaram que construiu uma construção de mar. Eles rezam para Meca. De mar a mar. Eles rezam na direção de Meca. O que acontece na prática é o seguinte, que países muçulmanos, desde a Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, até o Marrocos, você pega de ponta a ponta. A Indonésia é depois da Índia, né? Depois da Tailândia. Sim. É o maior país muçulmano do mundo. Até o Marrocos, você pega o mundo assim, eles têm uma faixa de terras, países muçulmanos, uma coisa assim inacreditável. Mas por que interessa para eles aquele lugar específico? Então por que o lugar estava vazio? Porque ali é o cordão umbilical deles. Se aquilo ali cortar, eles deixam de existir. Então, aí é porque o anjo lá em cima, responsável por essas 12 tribos de Ismael, de lá eles recebem a vitalidade. É como você falou. Ou seja, assim, eles só existem por causa de nós. Eles estão tentando impedir a gente de voltar para lá, porque na hora que a terra não estiver mais vazia, eles pedem esse direito. E Abba, a gente vê que eles estão assim chegando, a gente está chegando nessa reta final, nesse grande êxtase, né? A gente está chegando no momento da Geulah, a gente está assim às portas, no calcanhar do Mashiach mesmo, né? A gente está pegando no calcanhar do Mashiach. Porque você vê que o mundo inteiro o islamismo se proliferou. Parece piolho. Eles estão em todos os lugares, em todos os estados. Até no Mato Grosso eles estão. Você vê, eles estão em todos os lugares, né? Então a gente vê que... assim, a gente não tem nada a ver com o islamismo, assim, não temos nada a ver com isso. Ou seja, convivemos com eles durante a nossa história, tivemos uma convivência. Aonde a gente chegou, o problema é esse local específico. Ou seja, a gente não tem como herdar essa terra junto com eles. Isso é a profecia da Sara. Uma profecia, você não pergunta, por que o profeta falou tal coisa, entende? Se o profeta falou a profecia e Deus falou para o Abraão, como se tomar elecha Sarah estechash ma bekolah, tudo que a Sara, sua esposa, vai falar para você, você tem que ouvir a voz dela, porque dizem nossos sábios que ela estava num nível de profecia superior a Abraão. Então, na hora que ela falou essa profecia, não é que ela falou, olha, eu vou te dar minha opinião. Tanto que que a Shan falou assim, ouça a sua esposa. Isso, não é que ela falou, vou te dar minha opinião. Na minha opinião é tal coisa. Ela falou. Não, ela entra na lista das 7 profetisas por causa que ela falou que esse filho da escrava, ele não vai herdar essa terra, não vai ser o nosso sucessor junto com meu filho, com Yitzhak. E aí ela entra na lista das profetisas. Por quê? Porque isso já é uma coisa lá de cima. Ela pode ter dado a opinião dela muitas vezes em muitos assuntos. Ela deu risada, ela falou, eu voltei a ser mocinha, mas o meu marido ainda é um velho. Aí o anjo teve que fazer shalom bait lá entre eles, né? Então o anjo mudou, falou que ela está dizendo que ela é velha, e ela deu risada na hora que o anjo falou que ela vai ter um filho. E na sua opinião, Abba, opinião, como grandioso
estudioso que o senhor é, sempre foi de conhecimento. Graças a Deus o senhor tem. Acho que a gente está diante de um dos melhores rabinos do mundo. Eu sempre falo das galáxias. E na sua opinião, por exemplo, então essa questão de ter chegado nesse ponto da Judéia de Trump e tal, e ele não dar a Judéia para nós, o que o senhor acha que, na sua opinião, o que está acontecendo ali? O que pode acontecer mais? Para a gente encerrar essa aula, senão vai ficar 2 horas de vídeo. Vou contar para vocês assim, o maior país cristão do mundo, o país mais forte, era o Império Bizântico. No começo do cristianismo, quando o cristianismo era uma religião assim que estava em ascendência, e tinha lá os reis fanáticos, os reis católicos, o Constantino e o Basílico, e o Império Bizântico era o cúmulo do cristianismo. E nós temos nossos rabinos Ashkenazim, Rabino Gershon morava no Império Bizântico. A cidade se chamava Constantinopla, Constantino, né? Então, esses judeus europeus, que são judeus dos países cristãos, eles eram representados pelo Rabino Gershon, que estava na Constantinopla, que era o país mais cristão do mundo. E depois esse país se tornou um país muçulmano. Porque entraram lá os turcos otomanos, acho que é uma coisa assim. Então a Europa hoje está indo pelo mesmo caminho. Ela está... Já os países europeus já estão, a exemplo do Império Bizântico, os países europeus já estão se tornando meio muçulmanos assim, e não temos nenhum problema com isso. Mas eu acho assim que aonde vai chegar isso daqui para frente, que nossos sábios deixaram sinais em relação a Geulah, que nós estamos na geração que a Geulah vai acontecer. Eu fiz uma aula uma vez, Mashiach, Geula e o Rio Tietê. Ou seja, os sinais são básicos. Assim, só vou dar esse sinalzinho para terminar a nossa aula. Nossos sábios falaram, você quer saber que você está na geração da Geulah? Se você não estiver nessa geração, você nem precisa falar sobre esse assunto, não perde tempo. Vai estudar leis de Kashrut, leis de Shabbat, estuda coisas que você está usando no dia a dia. Mas se você vê esses sinais acontecerem, já começa a estudar leis de Mashiach e Geulah, porque você está na geração que essa Geulah vai acontecer. Um dos sinais que eles deram, eles falaram que o rio vai andar como azeite, como óleo. Você vai tentar pescar um peixe para um doente e não vai conseguir. Nós tivemos sempre os grandes sábios que explicaram a Torá. O Rashi, ele foi o maior de todos em relação a isso. Ele conseguiu explicar a Torá para uma criança de 5 anos de idade, mas explicar isso de um jeito incontestável. Ele trouxe Midrashim, trouxe o lado oculto da Torá, trouxe o Targum Onkelos, trouxe... Sempre ele encaixou lá a matéria certa para explicar aquela passagem. Às vezes dava para explicar de acordo com o Pshat, às vezes dava para explicar somente de acordo com os Midrashim, com a Kabbalah. Quando ele chegou nessa passagem, que ele explicou a Gemara, ele chegou nessa passagem, ele não conseguiu decifrar. Não tinha como imaginar uma tragédia dessas. Ou seja, quando eu faço um casamento, eu escrevo São Paulo, eu não preciso escrever o nome do país. Se a pessoa pensar que é São Paulo de Luanda, na Angola, não me importa, eu escrevi. Esse casamento foi na cidade de São Paulo. Agora, Deus me livre, quando você faz um get, você tem que escrever a localização da cidade no get. Então você escreve São Paulo, às margens do Rio Tietê. Essa é a localização da cidade, porque a cidade ela surgiu por causa da água do Rio Tietê. O Rio Tietê, inclusive o Corinthians era um clube de remo no Rio Tietê, e se pescava lá e comia os peixes. Quer dizer, essa cidade nasceu por causa da água e dos peixes do Rio Tietê. Agora, eu venho do Bom Retiro até o Butantã, eu passo o Rio Tietê toda essa quilômetros, acho que mais de 10 quilômetros de Rio Tietê até chegar aqui, e eu vejo com os meus próprios olhos que ele está andando como azeite, como óleo, ele está andando devagarzinho. Você tenta pescar um peixe para um doente, até uma coisa dessas, se cair ali, você não consegue.
O Rashi, ele tentou explicar isso, ele não conseguiu. Ele falou, o máximo que dá pra gente chegar é dizer que a Geulah vai acontecer no inverno, e esse inverno vai ser tão rigoroso que o rio vai estar semi-congelado, mas ainda vai dar para pescar um peixe para um doente. Então, ele não conseguiu decifrar, que é uma tragédia dessas, não tem como imaginar. E a gente agora está nessa geração que isso está acontecendo. Dá para você só me suscitar. Está escrito na Gemara, você quer saber que você está na época do Mashiach? Todos os jovens vão fazer todos os velhos passarem vergonha. Eu comprei o telefone, tenho que correr para minha filha de 12 anos para ela me explicar como usar o telefone. Ela me explica 15 vezes e eu não entendo. E ainda não estou entendendo como usar todas as funções do telefone. E as crianças já estão entre si. Eles fazem então, rapidinho. Antigamente um velho era um velho experiente. Que os jovens vinham até eles, né? O jovem era um jovem imaturo. Hoje o jovem é um jovem atualizado. E o velho é um velho desatualizado, então ele precisa se consultar com os jovens. Então a gente está passando vergonha. E tem muito mais sinais. Um dia a gente faz uma aula só sobre esses sinais. Muito obrigado por participarem da nossa aula. Aqui foi sala cheia o tempo todo. Oba! Atzlacha, briut, Panassá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família. Grandes milagres em grande estilo. Vekol Tov. A Shirley está falando assim, gratidão por dividir a sabedoria com a gente aqui do Instagram. Então, você do Instagram, vai pro YouTube, pro nosso canal do YouTube, e temos mais de 1000 aulas lá do Rabino Gloiber, tá? Então vai lá, entra lá, se inscreve lá, o Rabino Gloiber, agora estávamos gravando ao vivo aqui no Instagram, e essa mesma aula vai ficar gravada lá no YouTube. Então, um beijo no coração de todos vocês, tudo de bom, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho, que a Shen realize o desejo do coração de vocês e muita saúde, muitas boas notícias. E Lela se despede então. Ângela, manda um abraço da Ângela pro senhor. Opa, de volta. Abraço virtual. Abraço virtual. Essa parte, você precisa entender as minúcias da coisa para saber o que está acontecendo hoje, porque todo o segredo está no Taná. Toda a trajetória do nosso povo, dos árabes, do nosso povo e de outras nações também, vai e explica direitinho como é que a gente está, qual é a nossa posição ali dentro da nossa história, da linha do tempo. Então, meu amigo, essa foi uma aula grave. Eu estava aguardando essa aula. Eu estava aqui congelado. Verdade, muito obrigada, Abba querido. Seu conhecimento enriquece a gente. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaicas e toda a família. Grandes milagres em grande estilo. Vekol Tov.